Povo abençoado de Deus, filhos do Deus vivo. Eu venho falar sobre a verdade que sai da tua boca. As pessoas, elas leiam a Bíblia de completo, mas não procuram entender. Elas não estão buscando o Espírito que tudo revela. Então, para começar, existe um povo. Esse povo está nascendo. Ele chegou. Ele está sendo despertado pouco a pouco. Então, vamos a Isaías, capítulo 63, que Isaías já falava desse povo. Isaías, o profeta, um grande profeta, falava desse povo. E ele deixou aqui no versículo 8. Vamos tomar a leitura. Porque disse: certamente são meu povo, filhos que não mentirão. Eu fui seu Salvador. Deus, ele sempre honrou a verdade. Ele sempre procurou esse povo. Povo que não mentiria. Um dia esse povo ia existir, esse povo. Esse povo que ia aguardar. Porque o mundo é abençoado. Você vê que o mundo ele está, né, desse jeito por causa da mentira. A mentira se alastrou de tal forma que todos acham isso normal. Acham isso normal. Então, vamos a João 8, versículo 26. João 8, versículo 26. Que como Jesus de Nazaré, ele vinha falando sobre isso. João 8, versículo 26 ao 55. Olha só. Vamos tomar a leitura, abençoado. Olha o que Jesus falava. Muitas coisas tenho de dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que eu tenho ouvido dele, isso falo ao mundo. Disse-lhe, pois Jesus, quando levantar o Filho do Homem, isso no futuro, ele estava falando, olha, quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quando levantar o Filho do Homem, olha, a minha mãe está falando assim, vocês não sabem quem eu sou. Mas quando levantar o Filho do Homem, vocês conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Pai é que ensina. Vem isso na tua mente. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
E quando dizia isso, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceis em minha palavra, você que vê, você nota que sempre tem alguma coisa falando de verdade. Se vós permaneceis em minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, Jesus, naquela época, ele falou: olha, quando levantar o Filho do Homem, ele vai explicar tudo a vocês. Mas aí, ele deixou uma deixa aqui. Olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o Filho do Homem chegasse, ele ia fazer você conhecer a verdade, que ia te fazer livre. Essa é a verdade. Responderam-nos: nós somos descendência de Abraão e nunca fomos servos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, aí Jesus de Nazaré, toda vez que ele abria a boca, ele dizia essa palavra. Olha, em verdade, quando era ali, naquele momento, ele dizia: olha, em verdade, agora, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Então, se você comete pecado, você não está como filho, você está como servo. Então, o servo não fica em casa, o filho fica em casa. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurar-me, matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Olha que ele está falando dessa palavra. Esta palavra, a minha palavra não entra em vós. Notem bem isso que está dizendo, pessoal. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que ouviram do vosso pai. Olha, ele falou, Jesus, ó, eu faço o que ouvi do meu pai. Vocês fazem o que vocês ouviram do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurar matar-me, homem que vos tem dito o quê? A verdade. Então, tudo que Jesus falava era a verdade. Ele não mentia. Ele sabia que a verdade era o Espírito de Deus. A verdade é o nome de Deus. Então, quando ele falava, olha, em verdade, ou na verdade, na realidade, ele estava ensinando a você o nome de Deus. Por isso que quando você ora um Pai Nosso, ele fala assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Por que santificado seja o vosso nome? Ao você santificar a verdade em você, ao você conhecer a verdade te liberta. Por que a verdade te liberta? Porque você está santificando o nome de Deus em ti. Tu está me entendendo, abençoado? Então, por isso que está escrito, santificado seja o vosso nome. Mas agora, procurar me matar, homem que tem dito a verdade, e que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai.
Disseram-lhe: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então lhes disse: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, porque eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendes minha linguagem. Porque não podeis ouvir a minha palavra. E Jesus falou: olha, por que não escuta e não entenda a minha linguagem? Por que não entendeis a minha palavra? Vós sois filhos por essa razão. Olha só por que razão eles não entendem. Vós sois filho do vosso pai, o diabo, e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Olha, abençoado. E qual é o desejo do vosso pai, o diabo? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha, abençoado, eu estou te dando a deixa, abençoado. O Filho do Homem ia ensinar vocês tudo isso. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele não se firma na verdade. Você vai se firmar, porque você é nação eleita. Você é filho que não mentirão, abençoado. Você é quem o Filho do Homem está revelando os mistérios. Quando ele prefere mentira. O diabo, ele prefere mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Por isso que Jesus falou: vós sou filho do vosso pai, o diabo. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. Então, abençoado, você que está me ouvindo aqui agora, neste momento, o Espírito da Verdade, eu digo para vocês, quando chegou esse Espírito em mim, eu comecei a ouvir coisas em minha mente que eu nunca tinha ouvido. Então, eu entendi. E meu pai, ele me revelou isso aqui. Olha, ele nunca se firmou na verdade. Você não. Você vai se firmar na verdade. É o pai da mentira. Mas porque eu te digo a verdade, não me credes? Agora, se eu te digo a verdade e não me credes em mim, quem dentre vós me convence de pecado? Me diz, quem dentre vós? Se vos digo a verdade, por que não credes? O que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Qual é? O que é de Deus, escuta as palavras de Deus. E qual a palavra de Deus? A verdade. Não. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Se vós não me escuta, se eu estou falando para vocês que para vocês seguir a verdade, viver da verdade, se vocês não querem viver, vós não são de Deus, abençoado. Não é de Deus. Me perdoe, olha, me perdoe, mas vós não são de Deus. Os judeus lhe responderam-lhe, disseram, não dizemos que nós bem que tu és samaritano, que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio.
Antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade, aí ele falava, olha, vou te falar, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se você guardar a verdade, a palavra, nunca verá a morte. E eu vou te mostrar, vocês abençoados. Olha, eu vou te mostrar, eu vou revelar a você supimpa. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão, assim como os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Porventura tu é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes ser? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Porém, vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a tua palavra. Guarda essa palavra, abençoado. Guarda essa palavra. A verdade. Escuta do que eu estou te dizendo, abençoado. Isso aqui não está vindo de mim mesmo. Eu não sou nada abençoado. Olha, eu não estou honrando a mim mesmo. Eu estou honrando a Deus, que é verdadeiro. Vamos a João 17. João 17, versículo de 1 ao 19. João 17, versículo de 1 ao 19. Tu tá me entendendo, abençoado? Entenda só, abençoado. Escute aqui comigo. Grave da tua mente, abençoado. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe tem dados. Olha só. O que dizia ali? Se você guardar esta palavra, nunca haverá morte. Então, todos perguntam, o que é a vida eterna? Como eu vou conseguir a vida eterna? Como que eu vou? Como eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna? Então, esta é a vida eterna. Olha só, capítulo 17, versículo 3. Vou te responder, abençoado. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Esta, que te conheçam a ti. O quê? A ti o quê? O único Deus verdadeiro. Olha, esta é a vida eterna, abençoado. Te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a você conhecer a Deus, um único Deus verdadeiro, certamente você vai conhecer a Jesus Cristo. Ao você conhecer o Deus verdadeiro, você vai conhecer Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me a teu lado, com aquela glória que tive contigo
antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Agora, olha, sabia que isso aqui somos nós? Porque essa é uma manifestação que já teve, abençoado. Olha, agora tem conhecido que todas as coisas que me tens dado procedem de ti, porque eles têm dado as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm conhecido verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu, e sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Por que Jesus de Nazaré falava isso? Ele falava, olha, eu não estou mais no mundo. Mas como ele não estava no mundo? Ele estava falando ali. É porque ao você conhecer a verdade, você é transladado para o reino de Deus. Você já não está mais vivendo conforme este mundo, abençoado. Ó, já não estou mais no mundo, mas eles no mundo estão. Eu vou para ti, Pai Santo, e guardo-os em teu nome, o que me deste, tens dado, para que sejam um assim como nós. Quando estava com eles no mundo, olha só como ele fala, quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome, o que me deste, e os guardeis, e nenhum deles se perdeu, senão o filho de perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti e falo isso no mundo. Olha só, você tem que entender isso aqui, abençoado. Eu estou te ensinando, abençoado, e falo isso no mundo, para que tenha o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha, eu fico pensando, eu notei quando o presidente Bolsonaro começou a falar de verdade. Eu falei, olha, Bolsonaro não sabe aonde está se metendo. Mas ele, ao você falar da verdade, o mundo te odeia. O mundo te odeia. Mas ao mundo te odiar, você passa a ser cuidado por Deus. E quem é maior, o mundo ou Deus? Então, fique firme, Bolsonaro. Não, não tenha medo. Se tu continuar defendendo a verdade, não tenha medo. Eu lhe dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não rogo os que estirem do mundo, mas que os guarde do mal. Não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Agora, olha só o que Jesus de Nazaré falou. Papai, santifique-os na verdade. Santifica-os, papai, eles na verdade. A tua palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? A tua palavra é a verdade. A palavra que Jesus de Nazaré está falando é a verdade, abençoado. É o nome de Deus. É o Espírito de Deus. Como tu me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles estejam santificados na verdade. Abençoado, estou te dando a saber o nome de Deus. Eu estou trazendo você para o reino de Deus. Olha,
Quando vier o Espírito da verdade, eles vos guiará a toda a verdade. Eu te digo, abençoado, vivam da verdade. Deixa este mundo. Olha, este mundo, ele vai começar a acontecer tantas coisas que ele falou, olha, santifica-os na verdade. Você tem que se santificar, abençoado. Pelo seu bem, pelo bem da sua família, pelo bem dos seus filhos. Se santifique na verdade. Passam a viver da verdade. Olha, tem coisas que a verdade nos ensina que quando você entra no reino, parece que você está sendo é um castigo. Parece você no momento você acha que é uma coisa terrível e que você vai ter que viver falando a verdade, vivendo da verdade. Você vai ter que julgar você mesmo, abençoado. Você vai ter momentos que você vai se pegar saindo, cometendo isso que você viveu a vida toda. Isso foi uma coisa que veio passando em gerações. Olha, os judeus, eles blasfemaram o nome de Deus. Qual é o nome dos judeus? A verdade. Eles mentiram, abençoado, a vida toda, por ganância, por dinheiro, por ganho próprio. Eles fizeram isso e espalharam a mentira.